Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, segunda-feira, dia 8 de julho, 14ª semana do Tempo Comum, e eu quero te convidar a iniciar comigo este nosso momento, invocando a presença de Deus entre nós, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E agora, eu quero te convidar a tomar em mãos a palavra que está no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 18 a 26. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: "Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá." Jesus levantou-se e o seguiu junto com seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar o manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se ao vê-la e disse: "Coragem, filha, a tua fé te salvou." E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: "Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo." E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos, Jesus no Evangelho de hoje, ele realiza a reintegração de duas pessoas à vida social. Uma que já havia partido deste mundo, a filha daquele chefe, daquele homem de Deus, daquele certamente fariseu, doutor da lei, que estava ali aos seus pés suplicando pela vida de sua filha. A segunda pessoa reintegrada à vida social foi aquela mulher que sofria de hemorragias, que a tradição chama de hemorroísa. Duas pessoas com dois grandes milagres a serem realizados em suas vidas, mas que têm essa graça, porque acreditaram em Jesus. A menina pela fé de seu pai, a mulher pela fé própria. Ambas, pela fé, foram restauradas. Uma na sua vida física, a outra na sua dignidade enquanto pessoa. Porque aquela mulher que sofria de um fluxo de sangue contínuo há 12 anos era uma rechaçada da sociedade. Vivia pelos cantos, vivia fazendo trabalhos indesejados até mesmo por quaisquer outras pessoas, porque precisava sobreviver, mas não podia ter contato com ninguém, porque era considerada impura. Aquela mulher que não podia banhar-se em água alguma, porque a água do seu banho contaminaria as demais águas, ou seja, uma pessoa que estava completamente colocada às margens. Aquela menina certamente não tinha pecados graves, mas por uma doença perdeu a sua vida. Aquela menina era importante naquela família. Aquela menina necessitava seguir vivendo para dar a alegria e o conforto aos seus pais. E Jesus viu isso. E devolveu não somente a ela, mas àquela família a alegria de poderem continuar contando com aquela criança, com aquela vida, com aquela alegria no meio deles. E Jesus foi. Mas foi pela atitude de ambos. Mas Jesus foi e realizou o milagre. Agora veja, esse milagre define a fé daquele pai e define a fé daquela mulher. A fé, ela é a certeza das coisas que eu não vejo. A fé, ela é o garante da minha salvação. A fé, ela brota de um coração que não tem segundas intenções, mas que quer somente a graça e a vontade de Deus. Aquele homem, que era um chefe do povo, chegou e ajoelhou-se diante de Jesus. Ora, para um judeu, mestre da lei, um chefe do povo, se ajoelhar diante de alguém é porque ele reconhecia de fato naquela pessoa a presença de Deus ou o próprio Deus. Foi o que aconteceu com aquele homem. Ele caiu de joelhos aos pés de Jesus. Alguém pode dizer, mas
ele fez isso porque estava desesperado. Mas mesmo no desespero, ele mostrou fé, porque ele disse: impõe tua mão sobre ela e ela ficará curada. Ele sabia que Jesus podia, que Jesus tinha autoridade espiritual dada por Deus para realizar tal prodígio. E por isso, com humildade, ajoelhou-se. Do mesmo modo, aquela mulher que pensava: se eu tocar ao menos a barra do seu manto, eu ficarei curada. Ela caiu depois de joelhos aos pés de Jesus, quando já estava curada. E veja o que Jesus lhe disse: coragem, a tua fé te salvou. A pergunta que eu preciso fazer a mim e a ti, irmão caríssimo: a nossa fé é uma fé autêntica, real, verdadeira, como a desses dois personagens do Evangelho? A nossa fé move o coração de Deus? A nossa fé realmente faz com que as montanhas sejam transpostas? A nossa fé é capaz de fazer o mar se abrir diante de nós? A nossa fé atrai a graça de Deus sobre a nossa vida? A nossa fé faz o coração de Deus dilatar-se de amor por nós e derramar abundantes e copiosas graças sobre a nossa vida? Porque Deus resiste aos soberbos, mas Deus não resiste a um coração repleto de fé. A quantas andam as nossas atitudes de fé? Como está a nossa vida de fé? Nós cremos realmente com todo o nosso coração e toda a nossa alma no poder de Jesus? Só Ele é o Senhor da nossa vida? Ou nós temos outros deuses acessórios na nossa vida? Nós pomos e colocamos toda a nossa confiança. Nós pomos a nossa confiança absoluta em Jesus. Ele é o único e verdadeiro Deus no nosso coração e na nossa alma. Porque se é, então nos coloquemos de joelhos diante dele. Não por humilhação, mas por humildade. Reconhecendo que nós não somos absolutamente nada sem a sua graça, mas que com Ele, nele e por Ele, nós tudo podemos. Até o próprio São Paulo vai nos dizer isso na carta aos Romanos: eu tudo posso naquele que me fortalece. Receba agora então a bênção para o seu dia. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, desça sobre vós, vossa família, vosso trabalho, sobre todas as vossas necessidades materiais e espirituais, e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.